Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus esta noite, fazendo algumas leituras, começando em Atos capítulo 1. Versículo 4. Isso é depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1 vai relatar, depois da sua ressurreição, antes, esses versículos que vamos ler, antes da sua ascensão, ainda junto com seus discípulos. Obrigado. Diz assim o verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então note bem esse verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Capítulo 4 de Atos. Versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse para as autoridades. E o verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, o fim do versículo 13, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Nós já temos lido capítulo 4
verso 31, mas vamos ler mais uma vez. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ousadia, anunciaram a palavra de Deus. E nós vamos ler mais um texto na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E esses versículos, vamos ficar com eles nesta noite, que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez no entendimento e na recepção da sua palavra. Então nós estamos no nosso último estudo e o propósito desses estudos, dessas exortações, desde sexta-feira, é nos despertar, nos encorajar para o evangelismo, para fazer essa obra do evangelho, de casa em casa, de lar em lar, pessoa por pessoa, nas oportunidades, também nas reuniões. E nós vimos hoje de manhã, procuramos ver algumas necessidades, essenciais, algumas coisas necessárias para que nós possamos nos envolver nesse trabalho de evangelizar. Nós vimos a importância de ter uma prontidão, uma disposição de ir, com aquele senso de dívida mesmo. Eu sou um devedor, eu preciso fazer isso. Não posso negar de pregar o evangelho, de falar, pelo menos com aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo de convivência. Então é uma coisa essencial. Se não houver essa prontidão, esse desejo, esse senso de dever, é provável que nós vamos ficar parados, não vamos fazer nada. Vimos também a importância de termos a direção do Senhor, uma vez que vamos propor a fazer isso, e às vezes até planejar como vamos fazer, mas não fazer do nosso plano, vamos assim dizer, a forma que vamos fazer o trabalho. O Senhor vai nos guiar. Então, nós vamos começar de alguma maneira, mas vamos dependendo do Senhor, uma dependência para que tenhamos a direção do Senhor. Usamos Atos 16 como uma ilustração disso, como eles queriam falar e o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, os impediu aqui ou impediu ali, mas os guiou. E vimos também como é necessário sabedoria. Essa sabedoria eu quero dizer no sentido de o que eu vou falar, como eu vou falar. Então não é falar qualquer coisa e nem falar de qualquer modo.
É falar a palavra, lógico. É anunciar Cristo. Mas para que nós possamos ter esse discernimento, essa sabedoria, nós precisamos, como aprendemos nesta manhã, estar meditando nas Escrituras. É as Escrituras que vai falar conosco para que nós possamos falar com as pessoas. Deus vai usar a sua palavra, pregai a palavra, pregai a palavra. E também a maneira de falar, vamos ter sabedoria de como falar, com mansidão, com firmeza, com amor, com uma autoridade, mas com humildade. Essas coisas vão se adquirindo com a prática, sim, mas também numa comunhão com o Senhor e aprendendo dele mesmo, aprendendo do próprio Senhor. Então são alguns, e não quer dizer que é todos, né? Tem outras coisas essenciais, importantes para usarmos na obra do Senhor. Eu não vou falar, mas eu creio que eu não vou falar assim, eu não vou desenvolver esse ponto, mas uma coisa importante é perseverança, disciplina, perseverança. Todos nós sabemos, para qualquer coisa na nossa vida, nós temos que ter uma disciplina, temos que ter perseverança. Mas eu quero apresentar a última coisa essencial, a última no nosso estudo, a última, mas que talvez seja a mais necessária. Para mim, para nós, eu reconheço que é o que eu mais preciso. Ousadia. Ousadia. A coisa, às vezes eu posso ter, e eu não estou falando ousadia para vir aqui à frente. É fácil pregar o evangelho aqui, porque todos que estão aqui já sabem que vai ser feito isso. Já sabem que aqui vai ser pregada a palavra de Deus, já veio aqui para ouvir a palavra. Eu estou dizendo naquilo que os irmãos cantaram agora, de casa em casa, de lar em lar, lá no serviço, na feira, na sala de espera do médico, na lotérica. Não é para ir fazer jogo, é pagar as contas lá, né? E no mercado, né? Precisa e até mesmo para sairmos de casa e falar, eu vou fazer esse trabalho. Eu não sei quantos aqui têm feito isso, de sair com alguns folhetos e bater de casa em casa, entregar um folheto na mão, falar alguma coisa de Cristo e até mesmo abrir as Escrituras. Aqueles que têm feito isso têm feito uma descoberta, que é difícil, e cada vez que vai fazer é uma luta, não é uma coisa que depois que você fez uma, duas vezes, agora ficou fácil. Nunca vai ser fácil. Toda vez que você for sair, e essa é uma experiência que você pode ter, toda vez que você for sair com esse propósito de levar a palavra de Deus para as pessoas, você vai encontrar uma barreira muito grande em você mesmo, na coragem, na ousadia, que essa versão diz intrepidez. Então, ousadia é uma necessidade. A palavra ousadia na Bíblia, vou até pular aqui para o fim, eu ia deixar para o fim, mas eu acho que já vou explicar o que ela significa e depois vamos meditar um pouco mais. Ousadia é a liberdade em falar abertamente, sem esconder. É confiança livre e destemida, coragem, segurança. Então é isto que é ousadia, é uma coragem, você não está mais preso. Já aconteceu com os irmãos quando eu digo geral, irmãos e irmãs, às vezes você está conversando com algumas pessoas que você conhece ou conheceu ali,
e de repente se abre uma oportunidade, né? O assunto vem assim, quase que a pessoa está dizendo, fala da palavra de Deus para mim, que ela não está falando isso, mas a conversa abre uma oportunidade, e não sai palavra nenhuma da sua boca. Você fala, eu queria falar, e não fala. Comigo já aconteceu muitas vezes. O que faltou? Ousadia, coragem, não uma ousadia da carne. Muitas vezes a carne produz uma certa ousadia, mas é uma ousadia arrogante. É aquela pessoa que fala mesmo. Ele fala tudo para todo mundo. Ele não tem medo de falar para ninguém. Ele não respeita ninguém. Então, porque ele não respeita ninguém, ele não respeita as pessoas, ele tanto pode falar da palavra, como ele pode ofender também as pessoas. Não, vou usar essas vezes, não está nem aí. Não é desse tipo de ousadia que estamos falando. É uma ousadia produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Uma ousadia, então, é uma liberdade de falar abertamente, de falar francamente, de falar com confiança, mas com humildade, independência. Uma coragem, se eu posso usar esse termo, uma coragem espiritual. O apóstolo Paulo, ou Atos 18, nos é dito que o Senhor apareceu em um sonho, uma visão para Paulo e disse, não temas, fale e não te cales, porque eu sou contigo. Pensou? O apóstolo Paulo teve que receber um encorajamento de Deus. Não temas, mas fale e não te cales. Por quê? Porque Paulo também tinha temor, muitas vezes, em falar. Ele era como nós. E às vezes o Senhor precisou trabalhar na vida de Paulo, de Pedro, para que, me vem à mente Gideão, né? Gideão era um homem valoroso, varão valoroso, corajoso, mas tinha medo também. Tinha medo. E o Senhor trabalhou nele para que ele pudesse fazer a obra. Então essa ousadia é uma necessidade. É fundamental para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Não sei se perceberam, eu creio que sim, pela leitura. Por exemplo, ali em Atos capítulo 4, versículo 8, nós lemos que Pedro, Atos 4 e 8, nós lemos, deixa eu achar aqui, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse e falou, né? E o verso 13 diz, ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, havia ousadia neles. Mas o que é que deu essa ousadia, essa coragem? Então o verso 8 está dizendo, Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, estando ele cheio do Espírito Santo, ele teve intrepidez, ousadia, de falar com aquelas autoridades que estavam se opondo ao Evangelho, que estavam proibindo, haviam prendido Pedro e João, haviam levados presos para ser julgados, para darem depoimento, mas eles estão com coragem, com ousadia, porque estavam cheios do Espírito Santo. A mesma coisa, e nós já batemos muito nesses dois versículos, em Atos capítulo 4, versículos 29 e versículo 31, quando é a mesma ocasião, quando proibidos de falar de Cristo, eles oraram ao Senhor, e diz o versículo 29, que eles oraram pedindo, concede aos teus servos que anunciem
com toda a intrepidez, com toda a ousadia a tua palavra. Concede aos teus servos. E muitas vezes eu preciso orar assim. Muitas vezes, quando a gente quer fazer esse trabalho de sair de casa para ir entregar um folheto, para fazer visita, Senhor, concede ao teu servo ousadia, para que eu fale a tua palavra. E qual foi o resultado? O fim do versículo 31 diz: com intrepidez, com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mas o que é que produziu essa ousadia? O que é que deu ousadia? O verso 31 está dizendo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram, anunciaram com ousadia a palavra. Então, é fácil respondermos a pergunta, fácil observarmos na palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, dos exemplos da palavra de Deus, o que é que nos dá ousadia? Como é que nós podemos ter esta ousadia, não a ousadia da carne, não essa ousadia arrogante, estúpida muitas vezes, que mais prejudica do que traz resultados para a glória de Deus na salvação de almas, ou pelo menos traz glória a Deus porque almas estão ouvindo, pelo menos estão ouvindo, não depende de nós converter ninguém. O que é que produz essa ousadia? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai produzir isso. É quando estamos cheios do Espírito Santo. É por isso que eu li Atos capítulo 1. Começamos a nossa leitura em Atos capítulo 1. Porque nesse capítulo, antes do Senhor subir aos céus, o Senhor disse para aqueles discípulos, como nós lemos a partir do versículo 4, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. E essa promessa está lá em João capítulos 13, 14, 15, 16, que é a promessa que o Pai, que ele voltaria para o Pai e enviaria, quando ele voltasse, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade. O Senhor diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. João capítulo 7, versículos 38, 39, já foi dito isto. O Senhor disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ventre. Isso disse ele a respeito do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. O Senhor não tinha sido glorificado. O Espírito Santo só iria vir quando o Senhor Jesus voltasse para os céus, vir de uma forma para habitar conosco e habitar em nós. Agora, o Senhor diz para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai, a qual eu disse para vocês. E o verso 5 ele diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E ele acrescenta: não muito depois desses dias. Então vocês fiquem em Jerusalém, porque a promessa do Pai vai vir, da que eu vou enviar o Espírito Santo, vocês serão batizados com ou no Espírito Santo, que é a formação do corpo. Eu não vou entrar em questão doutrinária, isso é um assunto muito importante de ser tratado, ainda mais nos nossos dias, que há tanta confusão, mas por hoje nós estamos querendo apenas mostrar que no nosso serviço, na obra que nós fazemos para o Senhor, estamos concentrando mais na questão do evangelizar, mas não é só o evangelizar, toda obra que nós queremos fazer para o Senhor, nós temos a necessidade, nós temos a dependência do Espírito Santo.
Obra feita na carne não glorifica a Deus, pode até ter resultados diante dos homens, mas não glorifica a Deus. É na direção dele, é na dependência dele. Mas então é isso, e o Senhor diz, vocês vão ser batizados, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o que eles perguntam? Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? O Senhor diz, não, isso aí não compete você saber épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Outra coisa que não vamos tratar agora. Mas ele diz no verso 8, é esse versículo que eu quero. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E aí diz, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Mas olha bem o que o Senhor disse no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E o que é que nós estamos aprendendo? Eu creio que não havia pessoas agora mais bem preparadas do que esses homens, esses apóstolos. Porque o professor deles, com toda a reverência, o mestre deles, o ensinador deles foi o próprio Senhor. Aquele Senhor que nós vimos sexta-feira que disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É eu que vou fazer vocês serem pescadores de homens. Vinde após mim. E eles foram, deixaram tudo, foram, seguiram com o Senhor nos guiou, o Senhor nos ensinou, o Senhor mostrou para eles, o Senhor nos enviou, os 12, depois enviou mais 70, o Senhor está treinando os seus discípulos, o Senhor está ensinando, o Senhor está direcionando, e agora o Senhor vai voltar para os céus e diz, agora vocês permaneçam em Jerusalém, vocês permaneçam, e eu vou já dizendo, é como se o Senhor tivesse dizendo, vocês permaneçam até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo, até que o Espírito Santo venha sobre vós, e vocês recebam poder. É como se o Senhor estivesse dizendo para eles, não adianta vocês irem com todo o conhecimento que vocês já têm, com todo o preparo, com tudo aquilo que eu fiz com vocês, não adianta vocês irem se vocês não tiverem o Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém e recebereis poder ao descer sobre vós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É uma condição essencial. Não temos como servir ao Senhor se nós não tivermos sermos primeiramente batizados com o Espírito Santo. Eu não vou falar do batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é a formação do corpo da igreja. Todo salvo é colocado na igreja, no corpo, mas também receber a atuação, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo tem que vir habitar em nós para que nós possamos ser usados pelo Senhor para qualquer serviço. Só damos uma corridinha em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 3. A escolha dos diáconos. Diz assim, mas daqueles 7, que iam servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não é que eles iam receber, esses homens já tinham o Espírito Santo. Nós vamos falar isso já sobre nós também. Mas o que eu quero destacar aqui, até para servir as mesas, um trabalho aparentemente simples. A instrução foi, escolham 7 homens cheios do Espírito. Não é 7 crentes.
Porque existem muitos crentes que têm o Espírito, lógico, como vamos ver, todos nós temos, mas nem sempre são homens cheios do Espírito Santo. Mulheres também, tá? Não é só. É um requisito essencial, necessário. Se nós queremos ser úteis ao Senhor, não basta fazermos a obra, temos que fazer na dependência do Espírito. Nós precisamos ser pessoas plenas do Espírito Santo. E é uma coisa interessante aqui também. Escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Eu tremo isso. Porque é possível saber, reconhecer homens espirituais. É possível reconhecer pela sua conversa, pela sua postura, pela sua conduta, pelos frutos que se vê naquela vida. Não é tanto, obviamente também vai influenciar o exterior, forma de vestir, mas não é, mas é o seu caráter, a sua conduta, as suas conversas, os seus propósitos, os seus costumes. Essas coisas demonstram se aquela pessoa é espiritual ou se ele vive segundo o mundo, mesmo sendo um crente. E se nós queremos servir a Deus, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quanto ao fato de termos o Espírito Santo, não precisamos cansar nisso, todo verdadeiro crente salvo ele já tem. Eu vou voltar lá para mencionar João 7,39. Isto disse ele a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar nele. Efésios, podemos ler, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1 e 13, nos é dito, o fim do versículo 12 diz: os que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele diz, em quem também vós também esperais em Cristo. Mas ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. E assim ele continua falando um outro aspecto do Espírito, mas veja o que ele está dizendo. Vocês, ele está dizendo para os Efésios, vocês também estão esperando em Cristo, vocês, mas isso só aconteceu depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, mas não só ouviram, e tendo nele também crido, vocês ouviram e creram. Mas não foi só que ouviram e creram, ele diz, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é a ordem, se eu posso dizer assim, a ordem no sentido de ordem mesmo, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro é ouvir a palavra, o evangelho da salvação. E uma vez que ouviu, vai crer, se crer, é salvo, e o Espírito Santo vem habitar naquela pessoa. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele, no evangelho, nele, em Cristo. Alguém pode me dizer se nele aqui é o evangelho ou nele é Cristo? Vocês estão em Cristo, vocês creram nele, no evangelho, ou creram na palavra da verdade, o evangelho, ou creram em Cristo? Vai fazer diferença? Do que o evangelho fala? De Cristo. Então vocês creram nele. Crer no evangelho é crer em Cristo, não é numa religião. Mas uma vez que ouviram e creram, foram selados. Garantido aqui, com o Espírito Santo da promessa, foram selados. Então nós já temos, irmão, se você é um crente, você já tem o Espírito Santo habitando em você. Mas não é isto que faz de você um servo útil. Você tem tudo o que necessita já para ser um servo útil, usado por Deus
nos dons, no serviço. O Espírito Santo já nos concedeu os dons espirituais. Você pode já servir ao Senhor tudo que você precisa, porque o Espírito Santo habita em nós. É Ele que concede os dons. É Ele que concede a capacidade. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. É Ele que faz isso. Mas é possível um crente, e como é possível, ser um salvo, ter um Espírito habitando, mas não ser útil no serviço. William MacDonald, num livreto que ele escreve sobre, acho que é Pensar na Eternidade, alguma coisa assim, não lembro o título agora, ele diz que é possível alguém ter a sua alma salva e ter a sua vida perdida. Ter a sua alma salva, mas a sua vida perdida, a sua vida aqui nesse mundo perdida, porque vai só continuar vivendo só para esse mundo. Está perdendo a sua vida, está perdendo. É salvo, mas não está sendo útil, não está servindo o Senhor, então está perdendo o seu tempo aqui. Nós não fomos deixados aqui para viver mais segundo o curso desse mundo, como já vimos ontem. Nós somos deixados aqui para sermos testemunhas, uma vida diferente. Mas então o que é que precisamos? Se o Espírito já habita em nós, é a plenitude do Espírito, é ser cheios do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios também, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aquela palavra enchei-vos, ela tem um sentido mais passivo do que ativo, mas é uma responsabilidade nossa. Não vos embriagueis com vinho, mas deixe que o Espírito encha vocês. Essa é a ideia. Deixe, encheis do Espírito. Se coloque numa condição, numa posição, num relacionamento com Deus, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E eu já estou falando aqui como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, todo salvo já tem o Espírito Santo, e é como aquela frase, aquele chavão, mas que é uma verdade, todo salvo possui o Espírito Santo, mas infelizmente o Espírito Santo não possui todos os salvos. Todos os salvos têm o Espírito Santo, mas nem todos os salvos se submetem à direção do Espírito, se submetem à vontade do Espírito, à ação do Espírito Santo na sua vida. Então, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, eu vou falar, para não avançar muito tempo, vou falar assim como, até porque nós não vamos estar estudando sobre o Espírito Santo aqui, né? Falando, embora já estamos, né, falando algumas coisas. Mas nós precisamos deixar que o Espírito atue em nossas vidas, nos controle. Não podemos limitar, e aplicando na questão do Evangelho, nós não podemos limitar o Espírito Santo agir em nossas vidas com as nossas estratégias, com a nossa sabedoria humana. Muitas vezes nós planejamos, nós entendemos que vamos fazer desta forma, vamos fazer assim, e começamos. E ao invés de dizer, de esperar que o Espírito guie, não, nós vamos assim e acabou. Então nós extinguimos, apagamos a ação do Espírito. Não deixamos ele nos guiar, como aconteceu lá em Atos 16. Vão para lá? Vão. Aí não deu certo, o Espírito impediu. Eles entenderam isso. Não sei como, mas eles entenderam. Então vão para cá, também não. O Espírito de Jesus não permitiu. Aí veio aquela visão, naquele que já vimos ontem. É assim, nós precisamos permitir que o Espírito Santo tenha o controle. A oração é um recurso essencial para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. Acabou, não preciso falar mais nada. Não é porque a oração
quem ora tem poder. Não. Quem ora é porque é fraco. Quem ora é porque depende. Quem ora é porque reconhece que não pode fazer. Quem ora é porque teme. Então ele ora. Ele ora porque é fraco. Ele ora porque ele quer fazer e não tem força. Ele quer fazer e não tem coragem. Mas ele quer fazer. Ele quer servir. Então ele ora. E o que é que vai acontecer quando a gente ora? Orando, concede aos teus servos que falem com ousadia, e todos foram cheios do Espírito e falaram com ousadia. A oração é fundamental. Uma vida sem oração é uma vida sem ação. Todas as nossas ações na vida cristã têm que começar na oração. E eu falo isso com um pouco de tristeza, porque eu reconheço que eu oro muito pouco. Eu entendo que eu deveria orar muito mais. Quando a gente lê a vida daqueles servos de Deus no passado, eu fico com vergonha. Eram homens que passavam horas em oração e depois saía pregar. E aí via almas sendo salvas, pessoas se convertendo. E a gente pergunta, por que não está acontecendo isso hoje? Quanto nós temos orado? Não estou falando nas reuniões só. Aliás, nós oramos muito pouco nas reuniões. O salão que nós nos reunimos chama-se normalmente casa de oração. E às vezes o que menos tem é oração. Desculpe falar isso, eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Estou falando de nós lá em Santa Cruz dos Palmeiras. Falta oração com fervor. Qual a reunião menos frequentada aqui, irmãos? A reunião de oração? Coincidência, lá também. Coincidência, em todo lugar que eu vou, parece que a reunião menos frequentada é a reunião de oração. Mas por quê? Porque não dependemos, não precisamos. Somos ricos, estamos abastados, já temos tudo o que precisamos. Estamos contentes, satisfeitos com o que temos. Nós somos pobres, miseráveis, nus, cegos. E nós não oramos. E quanto é que você ora em casa? Não precisa falar para mim. Porque eu creio aqui que tem irmãos e irmãs que oram muito mais que eu. Mas quanto é que nós oramos? Quanto tempo nós ocupamos com oração? Agora, como é que nós vamos ter uma vida de atuação, de poder, do Espírito agindo, se nós não estamos dependendo? Porque a oração é dependência. Dependência de Deus. A oração é fundamental. E já falamos no estudo hoje de manhã, acho que ontem, a comunhão com o Senhor. Eu tenho só que chamar a atenção nisso, é um minuto só, e eu vou depois falar o último ponto lá em Filipenses e terminar. Em Atos capítulo 4, o versículo 8, que nós já lemos, fala da ousadia de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aí quando chega no versículo 13, as autoridades religiosas lá, ao verem a intrepidez de Pedro e João, a ousadia, né? Essa palavra intrepidez é a palavra ousadia. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. O que eles reconheceram? Que haviam eles estado com Jesus. Ah, sabe por que essa ousadia? Porque eles estiveram com Jesus. Agora, o contexto, o que ele quer dizer? Lembra que os judeus negaram que Jesus ressuscitou, escondeu? E eles agora estão dizendo, não é possível, esses homens realmente estiveram com Jesus. O Jesus ressuscitado. Eles estiveram com Jesus. Por isso que eles têm essa coragem. Não é possível essa ousadia. Mas é isso mesmo. Nós temos um Salvador vivo. E nós precisamos estar com Jesus vivo, ressurreto, real, verdadeiro. Às vezes parece para muitas vezes, quando nós buscamos a presença do Senhor, parece que nós estamos buscando um Salvador morto. O fundamento da nossa fé é o fato que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E é vã a nossa pregação, é mentira.
mas Cristo de fato ressuscitou. E nós precisamos aproximar desse Cristo ressurreto, é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote. É real. A comunhão com Ele não é uma ilusão nossa, é uma verdade, é uma realidade. E quando nós estamos com Jesus, nós vamos, para ser cheios do Espírito Santo, eu vou falar desse jeito, não é subir num monte para buscar o Espírito, para ser batizado, já fomos. O Espírito habitar, já habita. Então como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho que buscar a minha comunhão com o Senhor. Eu posso entrar no meu quarto, em oração secreta, com o meu Senhor, na presença do meu Senhor, aprendendo do meu Senhor, numa comunhão com Ele. E é isto que vai fazer eu sair daquele quarto corajoso. Não, humilde, dependente, muitas vezes ainda com medo, mas de uma maneira que às vezes não sabemos explicar. Chega um momento necessário, nós temos a coragem que precisávamos, porque na hora H, se eu posso assim dizer, o Senhor vai nos dar a palavra, vai nos dar. Agora, lógico, nós temos que ter também a palavra. Para terminar, Filipenses capítulo 1. Eu quero apenas dizer, de Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14, um outro fator que contribui para termos ousadia. Eu acho que é importante dizer isso. Obviamente, o mais essencial é sermos cheios do Espírito Santo. Mas olha o que diz esses versículos que já lemos. Vou ler o 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ousam, desassombro. Essas palavras têm o sentido de ousam, não é a mesma palavra de ousadia, não é a mesma palavra de ousadia, é uma palavra que indica também uma coragem, um levantar, um se levantar animado. Ousam falar com desassombro, destemor. É uma ideia de falar com mais fervor, mais fervorosamente. O que é que fez com que alguns, ou como ele diz, muitos irmãos, foram estimulados, foram motivados a falar? Ele está dizendo, as minhas prisões em Cristo. Olha que interessante. O que é que eu quero dizer aqui? Ouvir a respeito de homens usados por Deus, ouvir a respeito de homens e até mulheres que consagraram as suas vidas e sofreram por causa do Evangelho, e às vezes alguns foram mortos, como nós temos aquela lista de heróis da fé que às vezes chamamos em Hebreus 11, mas é ouvir de irmãos que foram perseguidos, de irmãos que foram presos, de uma maneira estranha, por causa do Evangelho, de uma maneira estranha, não nos causa medo, nos causa desejo de pregar. Vocês já perceberam? Já leram aqueles livros Heróis da Fé? Já leram a vida daqueles homens? Foi fácil. Aí quando a gente lê aqueles exemplos, aquelas perseguições, alguns morreram, alguns presos, a gente ouve aquilo, lê aquilo, e a gente fala, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu creio que é isso que nós temos aqui. Alguns irmãos, por causa da prisão de Paulo, foram estimulados a pregar. Paulo foi preso por causa que pregava o Evangelho. E os irmãos, eu sei que alguns faziam na carne, não vamos entrar aqui, apenas estou dizendo, é muito bom ouvir relatórios
da palavra, relatórios de irmãos que estão na obra. É muito bom lermos, né, além da Bíblia principalmente, mas lermos dos personagens da Bíblia. Leia a vida de Elias, leia a vida de alguns juízes, como por exemplo, já mencionei Gideão. Leia a vida de Daniel, leia a vida desses homens. Você lê a vida desses homens, você diz, gente, esses são os super-homens, não são super-homens, não são os verdadeiros heróis. Não é o Neymar que é um verdadeiro herói. É um exemplo que não deve ser seguido. Talvez vocês nunca ouviram falar do Neymar, né? Quem nunca ouviu? Mas hoje o modelo do mundo são esses jogadores, artistas, etc. Não, os nossos modelos são homens. O nosso modelo é Cristo.